Boa noite, pessoal. Vou tentar chamar o doutor Rodrigo aqui. Vamos aguardar o doutor Rodrigo. Desculpa a falha. Teve um pequeno pique aqui. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite, Valério. Tudo bem? Deu um pequeno problema aqui no início. É, isso acontece, né? Eu acho que é a internet, viu? A internet deu uma caidinha aqui, Eu estou mas aí percebendo que de um voltou. tempo para cá a internet está piorando bem, viu? Eu estava tentando chamar o senhor e não É, estava conseguindo. Aí na hora que o senhor fez a solicitação é que eu consegui, que bom. sabe? Tá tudo bom, doutor? Seja muito Graças, bem-vindo. graças a Deus. Eu Boa agradeço o noite a convite aí da todos. Tecol novamente. Estamos aí para conversar sobre as novidades, né, Valério? Que o que não falta é novidade, né? É o que não falta. É, Inicialmente, doutor, eu gostaria de dar uma boa noite ao pessoal aqui. Mais um evento aí promovido pela Tecol Contabilidade aqui de Juiz de Fora, que eu estou tendo a honra aqui de estar mediando junto com o doutor Rodrigo Dolabella. Inicialmente eu peço desculpas aí pela conexão, mas vocês já viram a internet como é que é, né? A internet às vezes estava ótima, na hora que a gente vai usar, já dá problema, né? E queria dizer que todos são muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto aqui, que eu e o doutor Rodrigo vamos tratar, é a respeito mesmo dessas medidas provisórias aí, né? A MP 936, né, doutor Rodrigo? Que foi convertida pela lei, né? 14.020, que saiu dia 6 de julho. Logo depois nós sim, tivemos o decreto, né? O 10.422, né? Que é o tão esperado decreto que saiu no dia 13, né? A publicação a partir do dia 14. E tivemos agora também uma notícia ontem, né? Ontem, mais praticamente foi ontem. Não, acho que foi hoje, né, doutor Rodrigo? Da medida provisória 927, que é, provavelmente não vai vingar, né? Porque a validade provavelmente dela é não, só já até. está confirmado que não Já vai vingar. não vai, né? O Senado não vai pôr em pauta e já era, né, doutor? E ainda Ela tem também vence a no dia portaria, né? 19, né? 19. E ainda É, tem aquela portaria também, né, doutor? 16.655/20 lá, de que pode ser as admissões com menos de 90 dias após a saída do empregado, né? foi Então, outra quer dizer, novidade, né? É, foi outra outra novidade. Só novidade, que não essa é isso? questão é somente durante a pandemia, né? Somente durante a pandemia, exatamente. Então, Porque quando doutor, eu vou dar um acabar a espaço, pandemia, volta aquela questão dos 90 dias. justamente. Eu vou dar um espaço ao senhor, doutor. Todo mundo já conhece o senhor, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse, por gentileza. Tá ok. Meu nome é Rodrigo, Rodrigo Dolabella. Eu sou instrutor de cursos, treinamentos e palestras pelo Brasil inteiro. Presto serviço aí em Juiz de Fora de treinamento inclusive para a Tecol, já tive várias vezes lá na sede deles. E minha especialidade é direito do trabalho, direito previdenciário e segurança e saúde do trabalho. Vou estar aqui hoje conversando com a Valéria sobre essas novidades, porque o que não está faltando é novidade. E o que está me deixando bravo, Valéria, já que você tocou nesse assunto, é a insegurança jurídica que todos nós estamos vivendo, né? Com Principalmente os certeza. escritórios de contabilidade, departamento pessoal e RH. E essa insegurança jurídica é exatamente devido a essa questão dessas medidas provisórias que estão caindo, estão caducando, porque para pensar, Valéria, só nesse primeiro semestre nós tivemos a revogação da medida provisória 905, aquela do contrato verde-amarelo. E Uhum. agora, com essa provável caduquice aí da medida provisória 927, ainda vai causar um outro problema, que é o seguinte: nela tem várias situações que vão ficar em aberto. Uma delas, que está mais me preocupando nesse momento, é o parcelamento do FGTS. Nossa, só nem me fala disso. É, Nós ficamos doidos lá com esse parcelamento. Outro dia eu vi o nosso amigo Alexandre Dandicon comentando também com o senhor, né? Então, como diz aqui um rapaz que estou indo agora, falou que o DP fica doido. Por sim, quê? Todo mundo, os clientes, né, doutor, já estavam acostumados com a medida provisória 927,
vou voltar um pouquinho da 927, né? Onde podia antecipar férias, férias coletivas, férias individuais, poderia Banco de horas antecipar os negativo. feriados, o banco de horas negativo. Aí já estava naquela sequência. De repente, pimba, fala, olha, a partir do dia 19 não pode mais não, tá? Aí o pessoal fica louco, né? Aí E depois vem a medida provisória. outra coisa também que demorou demais a sair foi esse decreto que você citou, né? O decreto Nossa, demais. 422. Porque, ô Valéria, eu estou com um caso de empresa que usou 60 dias de suspensão e 30 dias de redução. O Só Alexandre que está aí na nossa live, viu, doutor? Já falou eu que tá vi aí. ele aí, é um amigão meu. Ele é Aí o que ótima pessoa. aconteceu? O terceiro acordo ele venceu agora dia 2 de julho. 2 de julho, 2, né? Exato. Só que o que acontece? O decreto foi publicado no dia 14. E lá no decreto está bem claro que ele começa, o decreto entra em vigor na data da sua publicação. Isso significa o quê? Que você não pode retroagir, né? Exato. Exato. Então essa empresa que vencia dia 2, ela vai ficar do dia 2 até o dia 16. Ela vai ter que tirar esse dinheiro do bolso dela para pagar o trabalhador. Por Não quê? tem Porque outra solução. ficou aquele limbo, né? E por que eu estou citando o dia 16? Porque você tem que fazer o acordo 2 dias antes. Então, se entrou em vigor no dia 14, ele vai começar a vigorar dia 16. Sem dúvida. E aí só vê a confusão que dá na cabeça do empresário. Nossa, como é que eu vou fazer se eu não estou aqui estudando? Então, tá mesmo muito confuso, uma insegurança Aí o pior é jurídica que sobra muito para grande. vocês, né? Sobra para vocês. Sim. E outra coisa, Valério, com a transformação da medida provisória 936 em lei, ocorreram algumas mudanças. Isso, doutor. Isso que eu queria perguntar ao senhor, que o senhor esclarecesse para nós, quais foram essas novidades trazidas aí pela conversão da medida provisória 936 na Lei 14.020, doutor? Teve muita novidade, mas eu vou resumir as principais e as que mais interessam ao pessoal da contabilidade, do DP e do RH. Primeira novidade, estabilidade do empregado deficiente, né? A pessoa com deficiência. Não existia isso na medida provisória, né? E agora está previsto na lei. Uma pessoa com deficiência não pode ser mandada embora durante a pandemia. Segunda novidade, questão da gestante. Pode suspender o contrato dela. Se suspender o contrato dela, a estabilidade dela vai ser 5 meses após o parto, mais o período que ela teve o contrato suspenso. Então, se você for parar para pensar, esse período dela pode chegar a 5 meses do parto e mais os 120 dias que agora vai ser possível você, né, mesclar aí a suspensão com a redução. Outra novidade é que a questão da grávida, eu estava alertando todos os meus clientes sobre isso, eu estava em dúvidas na questão da suspensão do contrato da grávida prestes a ganhar um neném. Por que eu estou falando isso? Porque se ela ganha o neném durante a suspensão, para efeito de benefício, você tem que levar em conta a última remuneração. E se ela estava recebendo uma remuneração reduzida, agora a lei esclarece que você vai usar a última remuneração integral. Então ela não vai ter prejuízo, não é isso? Exato, exato. Agora, o que mudou também foi a questão dos acordos individuais, não é isso? Para fazer a redução e a suspensão. Redução de 25% pode ser acordo individual para todo mundo, independentemente do faturamento da empresa. Agora, acima dos 25%, que seria os 50%, os 70%, ou se não a suspensão, aí a lei mudou. Ela fala que vai depender da receita bruta da empresa em 2019. Se ela for inferior a 4,8 milhões de reais, aplica aquele limite de até 3 salários mínimos, não é isso? Agora, se a empresa teve uma receita bruta superior a 4,8 milhões de reais em 2019, aí vai ser somente até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos pode fazer um acordo individual. Acima de 2 salários mínimos tem que ter a negociação com o sindicato. E continuou aquela questão de uma expressão que eu particularmente não gosto, Valério, eu acho uma expressão muito estranha, que é o chamado empregado hipersuficiente.
Hipersuficiente quem é? É aquele que tem curso superior e ganha acima de dois tetos máximos da Previdência, que hoje está na faixa de R$ 12.212. E essa pessoa também, se ela enquadrar no empregado hipersuficiente, não há necessidade de se fazer o acordo com o sindicato. E em relação a essa questão de acordo com o sindicato, teve uma mudança muito significativa, que eu não sei se está todo mundo sabendo, que é a questão do acordo individual e o acordo coletivo. Porque tem um dispositivo que fala que a partir do momento que soltar a negociação coletiva hoje, fechar a negociação coletiva, o acordo individual durante a pandemia, ele cessa os direitos naquele momento. E só vai prevalecer o acordo individual se ele for mais benéfico ao empregado. Então, mais uma novidade, então, né, doutor? Isso aí. Agora uma coisa que também trouxe esclarecimento, que muita gente tinha dúvida, Valéria, é a questão do empregado aposentado. Você lembra disso que a gente chegou? Lembro, nós falamos muito disso, né, doutor? Porque o empregado já se esperava isso, né? Isso, o empregado aposentado, a grande dúvida, porque na medida provisória 936 não falava nada se ele podia ter o contrato suspenso ou não. Aí logo depois saiu uma portaria falando que ele não podia, ele não teria direito ao benefício, porque ele já gozava de um benefício previdenciário. E agora saiu a lei falando uma coisa que, sinceramente, eu achei extremamente complicado, que é o seguinte: a empresa pode suspender o contrato dele, o governo não vai pagar o benefício, não vai pagar, tá? Agora, a empresa é obrigada a pagar para ele, a empresa é obrigada a pagar para ele o que ele receberia do governo. A princípio, para a empresa, vale a pena fazer isso, porque como vai pagar a título de natureza indenizatória, não vai ter os impostos, né? E provavelmente vai ser um valor inferior ao salário dele, né? Então, sobre esse aspecto, até vale a pena. Só que, comparativamente falando, eu não sei se você comunga da mesma ideia que eu, mas o aposentado, ele sofre demais, né? Sabe por que ele sofre demais? Ele aposenta, ele continua a trabalhar, ele sofre o desconto do INSS, mas se ele ficar doente, ele não tem direito ao auxílio-doença. E agora, durante a pandemia, se afastar ele, teoricamente, o governo também não paga para ele. E acabou que quem está pagando isso para ele vai ser a própria empresa. Só que vai ter muita empresa, Valéria, que vai optar por isso, por causa daquela outra situação que nós já conversamos também, sobre o grupo de risco, né? Porque normalmente o aposentado, devido à questão da idade, ele faz parte do grupo de risco. E você lembra que nas minhas lives eu estou sempre mencionando a minha preocupação com esse pessoal, o grupo de risco. E saiu a portaria conjunta número 20 do Ministério da Economia com o Ministério da Saúde e trouxe uma novidade que me assustou em relação à grávida. Não sei se você ficou sabendo. Nessa portaria, só configura grupo de risco aquela gravidez de risco. Ou seja, uma grávida que não está numa gravidez de risco, a princípio, pelo Ministério da Economia, ela não faz parte do grupo de risco. Só que, ao mesmo tempo, se colocar ela para trabalhar, a empresa assume um risco muito grande. Eu não sei se você concorda comigo. É verdade. Agora, doutor Alexandre Gabriel aqui está fazendo uma pergunta até bem interessante. Como é que a empresa paga essa situação se ela está sem receita? Você sabe que se você perguntar isso para algum membro do governo, a resposta está na ponta da língua. Sabe qual que é a resposta deles? Nós estamos disponibilizando para as micro e pequenas empresas várias linhas de financiamento, inclusive o Pronamp. Só que o que acontece? O microempresário, o pequeno empresário, vai lá na Caixa, vai em outro banco conveniado e tenta o financiamento e não consegue. Então, na verdade, nós estamos chegando numa situação extremamente preocupante. E preocupante também, Valéria, porque quando a medida provisória 936 saiu, ela foi publicada no dia 1º de abril desse ano. 1º de abril, não sei se você lembra, é dia da mentira. Né? Moral da história. Ela previa o pagamento do benefício emergencial durante 3 meses. Você lembra disso? Folha de abril, maio e junho. Por quê, Valéria? Porque na época a previsão do governo é que a pandemia duraria no Brasil 3 meses. Só que o que aconteceu? Nós estamos chegando numa situação crítica, onde nós estamos aí com a morte, uma média de morte de 1.000 pessoas por dia,
chegamos no pico da doença, mas nós estamos no platô, então não desce a curva. Moral da história, diante disso, o governo teve que publicar a lei prorrogando por mais 30 dias, porque, na verdade, a prorrogação é por mais 30. Concorda comigo? Porque Concordo, a concordo. redução era 90, a suspensão era 60, agora possibilita até 120 dias, inclusive somado os dois institutos. Agora, o que acontece? Não sei se você reparou, no artigo 7º do decreto 10.422, traz uma redação extremamente perigosa, falando que o benefício vai ser pago dependendo do orçamento do governo. Né? Aí Do que tá. orçamento E do aí? governo. E aí, E aí? vários empresários têm me procurado exatamente com temor em relação a essa redação. Por quê? Porque eles estão Justamente. com medo de suspender o contrato e o governo chegar e falar, ó, não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro, não. E Né? aí? Então, esse dispositivo está no artigo 7º do decreto 10.422. Lá fala claramente que vai depender do orçamento do governo o pagamento do benefício emergencial. Na minha opinião, é uma tirada extremamente inteligente do governo, no seguinte sentido, vai chegar uma hora que ele vai falar, não tem dinheiro mais para pagar. Né? Uhum. E outra Sem coisa, contar que. na lei fala que ele teria que soltar um decreto para prorrogar. Soltou o Uhum. decreto? Soltou. Prorrogou por quanto tempo? Mais 30 dias. Só que nada impede, Valéria, que no final desse mês, se o governo perceber que não vai ter condição, né, da retomada da atividade econômica, que é o mais previsível, que, na minha opinião, com muito otimismo, eu entendo que a retomada das atividades econômicas, ainda numa situação bem precária, só em setembro. Então, há a possibilidade de uma nova prorrogação. Só que aí eu te pergunto, da onde que o governo vai tirar tanto dinheiro? Porque Pois daqui a é, pouquinho eu vou te passar uma estatística que você vai ficar assustada, que é a estatística do pagamento desses benefícios, entendeu? entendi. Doutor, inclusive a Rosiane, nossa amiga lá da coordenadora da TECOL, até que fez um comentário aqui que realmente ela tem razão. Tem muita gente que não está recebendo, não. Está dando uma confusão danada. Entendeu? Você, Então tem muita gente mesmo tá enrolada aí essa situação, viu, doutor? Muita gente você não está fala o recebendo. empregado, não está recebendo o O benefício. empregado, o benefício. Tá dando uma confusão danada isso aí, O viu? Valério, já que você está falando disso, então deixa eu te passar a estatística. Hoje a estatística é o seguinte: são 12 milhões de trabalhadores envolvidos na redução da jornada e do salário e na suspensão do contrato de trabalho. Sendo que desses 12 milhões, 8 milhões tiveram o contrato suspenso. E sendo que, nesses últimos 3 meses, nós tivemos 2 milhões de demissões. Né? Uhum. Pois é. Consequentemente, se a gente fizer a conta, 2 milhões de demissões, né? 2 milhões de demissões, mais 12 milhões de benefícios, está totalizando o quê? 14 milhões de É. benefícios. Agora, você para pensar, Valéria, são 14 milhões de seguro-desemprego. Pois é. E se você me perguntar, essa medida foi efetiva? Essa medida está tendo o resultado que o governo esperava? Por incrível que pareça, sim. Porque se você parar para pensar, esses 12 milhões que estão com contrato reduzido, ou se não com contrato suspenso, se não tivesse essa opção, onde que eles estariam hoje, Valéria? Eles estariam no olho da rua, eles estariam Na rua. demitidos. É, Sabe? Porque, na exatamente. verdade, quem está sendo mais afetado hoje, qual o setor que está sendo mais afetado? É o comércio, a prestação de serviço e a maioria dos clientes dos escritórios de contabilidade, que são as micro e pequenas empresas. É Né? justamente. Ô, Esse doutor, a pessoal está situação é sendo uma difícil. situação crítica. Né? É muito complicado, realmente. E tem clientes, às vezes, conversam comigo, que a situação está realmente muito cabulosa, né? Digamos assim, está bem preocupante. Essa questão de só pagar se ele tiver o dinheiro aí. Então fica bem complicado mesmo, doutor. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu vou fazer, só vai me permitir eu dar um parênteses aqui, que hoje, pessoal, nós vamos ter um sorteio durante a live, tá? Nós vamos ter o sorteio de 2 bolsas do curso ministrado pelo nosso querido doutor Rodrigo Dolabella, que é de analista de pessoal com certificado, certo? Então, no decorrer da live, nós vamos estar
fazer esse sorteio e assim que nós tivermos o resultado, eu vou estar falando aqui, tá bom? Então, eu peguei esse parênteses aí para poder lembrar esse fato. Vai fazer um suspense, né, Valéria? Não, é suspense. Aí vocês vão ter que esperar mais um pouquinho, né, doutor? Esse curso é semana que vem, tá? Semana que vem toda. É de segunda a sexta-feira. À distância, né, doutor? Isso. EAD, né? Curso presencial, Valéria, agora tão cedo, né? Ah, não tem jeito, né? E a pessoa vai ter que ter uma conta também no Skype, né, doutor? Perfeito, isso mesmo. Depois o senhor vai explicar melhor para nós. Bem, Com doutor, certeza. eu quero fazer, eu queria que o senhor, hoje os clientes têm muitas dúvidas, que eles perguntam para mim, Valério, eu já fiz 30 de suspensão, ou 60 de suspensão, 30 de redução. O que eu posso fazer agora? O senhor explica para esse empresário, para nós, por gentileza? Com a publicação do decreto, então, decreto 10.422, a possibilidade é de mais 30 dias. E aí a empresa vai ter que decidir se vai fazer a suspensão ou a redução. Agora, eu estou com muito pouca paciência, Valéria, com aquele site Empregador Web. Por quê? Porque muda a legislação, sai o decreto e eles não atualizam o site. Então, deixa eu te dar um exemplo que vai dar muita confusão, já estou prevendo para os departamentos pessoais, que é o seguinte. Lá na medida provisória, falava que a suspensão podia ser de até 60 dias, não sei se você lembra. E falava que tinha que ser 2 períodos de 30. Saiu a lei 10.020, 10.000 não, desculpa, 14.020, e na lei falava o quê? Que também a suspensão 60 dias, dividido em 2 períodos de 30 dias. Só que agora sai o decreto, e no decreto fala o quê? Que pode ser períodos alternados com um mínimo de 10 dias. Pergunta que eu te faço. Chega lá no Empregador Web hoje, vai tentar jogar 10 dias para você ver se passa. Não passa não. Não passa, né? Engraçado, hoje eu fiz um e não passou. Então vocês... Agora o senhor realmente tem razão. Em todas as minhas lives eu estou falando que vocês, do departamento pessoal, do RH, das contabilidades, talvez hoje vocês sejam o setor mais importante durante a pandemia para a empresa. Verdade. Sabe por quê? Porque vocês não podem errar. Só que, ao mesmo tempo, a legislação está mudando demais e o governo não ajuda. Não ajuda em qual sentido? Ele não atualiza as páginas. Você viu o caos que foi a questão do parcelamento do FGTS. Até hoje está com problema, doutor. Só eu tenho casos lá que eu fiz a confissão, o funcionário da Caixa Econômica identificou que eu fiz as confissões e não consigo tirar a guia. Já foi até para o parcelamento, já conversei com o parcelamento, eles estão perdidos. Agora, isso dá um desânimo, por quê? Porque você pega a lei, interpreta a lei, pega o decreto, interpreta o decreto, aí quando você vai para o dia a dia, você fica na mão da incompetência do governo em atualizar e manter esses sites, não é isso? Justamente. Ô, doutor, eu queria fazer agora, voltando ao aposentado, eu queria fazer uma pergunta ao senhor também, é o seguinte, eu posso, o senhor já falou isso, mas eu posso, no caso, suspender ou reduzir a do aposentado, não é isso mesmo? Eu posso pode, desde que a empresa, ou reduzir, né? Ela custeia a parte que, a princípio, quem deveria pagar é o Estado. Agora, mas como o Estado deixou bem claro que não vai pagar, a empresa tem que pagar esse valor. Aconteceu isso essa semana com a empresa nossa. Ela tinha colocado em suspensão e eles querem receber o retroativo. Isso que eu ia falar. Eu ia tocar nesse assunto agora. Parece que você adivinhou. Eu estou muito preocupado com essa situação, porque, na minha opinião, isso daí vai abrir um passivo trabalhista muito grande. Sabe por quê? Porque o entendimento de alguns advogados é que não é para pagar o retroativo. Por quê? Porque a mudança ocorreu na publicação da lei, né, da 14.020. Agora, é uma situação extremamente questionável, né? Com certeza, porque a lei nada mais é do que a transformação da medida provisória. E durante passivo trabalhista. Sim, com certeza. Né? Na verdade,
Na verdade, eu vi até um comentário do pessoal aí que está nos assistindo. Tem várias empresas cometendo uma série de aberrações, né? Então, alguém aqui, ó, deixa eu ver o nome da pessoa. A Rosiane, ela está colocando aqui que tem empresa aí que está pagando a cesta básica em 3 Eu vi, parcelas, né? justamente. É. Então, o que está acontecendo? Tem empresa que está parando de pagar salário, tem empresa que está parando de pagar benefício, e não sei se você percebeu, na Lei 14.020, trouxe também uma novidade, e essa novidade é interessante, é bom todo mundo ficar sabendo, aonde coloca claramente que não pode aplicar o artigo 486 da CLT, que é o chamado fato do Fato príncipe. do príncipe, né? Né? O nome é bonito. Você gostou É do nome? fato do príncipe, gostei. O príncipe, você sabe quem que é, né? O príncipe é o Estado. É o Estado. Aí, moral da história, chega a ser até irônico, mas quem citou esse artigo há 2 meses atrás foi o nosso presidente Jair Bolsonaro, quando ele colocou que as empresas poderiam entrar na justiça cobrando dos governadores que não estavam abrindo as empresas, não estavam deixando as empresas funcionar. Teve Só um que, caso desse que o senhor citou da outra conversa nossa, daquela churrascaria lá do Rio de Janeiro. O senhor sim, lembra? ela mandou Né? embora mais de 300 funcionários e alegou Uhum. o fato do príncipe. Sabe o que É. aconteceu? A justiça derrubou, É né? mesmo? Derrubou, não aceitou. Por quê? Porque o fato do príncipe, ele não se aplica nesse momento, porque os governadores, os prefeitos, eles não estão tomando a decisão, não é da cabeça deles. É questão do quê? Da pandemia. Que eles estão embasados em estudos científicos, né? E a questão aí do fato do príncipe é quando você tem um fechamento de uma empresa, um encerramento das atividades, devido, por exemplo, a um processo de desapropriação, né? O processo de desapropriação seria um caso. Agora, no caso da pandemia, não se aplica. E essa Extinção da publicação. empresa também, doutor? Seria? Oi? Oi? Extinção da empresa Não, seria não, também? Não? não. A extinção da empresa só seria se ela ocorresse decorrente da atitude do governador, do prefeito ou do presidente. Entendi. Agora, não sei se você tem acompanhado, aqui em Belo Horizonte, o prefeito, que é o Alexandre Calil, ele tem sido muito duro no isolamento social, né? O número de mortes de Belo Horizonte comparado com o Rio de Janeiro e São Paulo é muito pequeno. Há quem diga que é decorrente desse isolamento, só que ao mesmo tempo ele está sendo muito pressionado, principalmente pelo pessoal do comércio. Só que o que acontece? O fato do príncipe não se aplica nesse caso e apareceu nessa lei exatamente como uma tentativa do governo de reforçar essa mensagem. Porque, Valéria, tem muita empresa aí, porque o fato do príncipe seria o quê? Eu te mandar embora, alegando que a empresa está fechando por causa do governador, do prefeito. E aí eu vou te pagar. Há quem entenda que eu não te pago nada, você vai receber do governo. Há quem entenda que o fato do príncipe, o artigo 486, ele só se aplica às verbas indenizatórias, ou seja, a multa do FGTS, um aviso prévio indenizado. Agora, você teria que ingressar na justiça, né, a princípio, para receber o que você não teve direito naquela rescisão. Então, Nossa o Senhora. governo, para tirar qualquer dúvida, ele já colocou na lei exatamente para quê? Para quando chegar na justiça, o juiz já indeferir. Só que já estão indeferindo. E o que você comentou mais cedo é uma realidade. O passivo trabalhista está aí e a quantidade de ações trabalhistas no pós-pandemia vai ser uma coisa assim, desenfreada. Nossa. Ô, doutor Dolabella, como advogada, sabe, eu sempre quando recebo ligações dos clientes, né, porque nós estamos em home office, né, então eu recebo muitas ligações, eu até falo muito com eles, gente, nós temos que olhar para frente. É como se fosse uma flecha. Você vai julgar aquilo ali, mas você tem que ver o que vai acontecer depois. Porque vai ter muito, então tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque isso vai gerar muito passivo, doutor. O O Valéria, senhor sabe concorda? outro caso que o bicho vai pegar? Contrato Ah, suspenso. Contrato nossa, suspenso. vai mesmo.
O que eu mais tenho tido de consulta, sabe o que que é? Se vai contar para 13º e férias. Ah, sim. A resposta é curta e grossa, não. Não, Aí sabe exatamente, o é que vai não. acontecer? Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar ao final do ano agora. Você suspendeu 60 dias, reduziu 30 e agora vai suspender mais 30. Ou seja, a suspensão está chegando aí a 90 dias. Aí vai chegar lá no final do ano, você vai me Décimo pagar terceiro, quantos 12 anos de terceiro? 9, 12 9. anos. É. O Aí empregado só vai vai dar um ver o que, que pulo, vai o dar. empregado vai dar um pulo desse tamanho. Vai começar a Nossa! ficar, né? Aí vai E começar outra a falar, uai, questão, mas eu não sabia, não. Vai começar a falar isso. Uai, mas eu pois não é. sabia, não. Assinei documento aí sem saber. Aí começa, né? E outra questão é a questão do tempo para aposentadoria, né? Uhum. Se ele não recolheu o INSS no carnê na condição de segurado facultativo, Ele ele não vai não vai, conseguir. É. ele não vai ter esse tempo para contagem de aposentadoria. E para piorar, Valéria, não sei se você já percebeu isso, quanto maior o salário do empregado, maior o prejuízo dele na redução da jornada do salário e na suspensão. Ou, por Com exemplo, uma certeza. pessoa que ganha 7 mil reais, igual o Edmundo, que está aí na turma, É, o o Edmundo ganha Alexandre, muito. o O Alexandre, Alexandre, eles ganham muito, quem viu? ganha, quem ganha 7 mil reais, é seguro-desemprego, né? Justo. O teto máximo do seguro-desemprego, que é 1.800 e poucos reais. Então, imagina o prejuízo que ele vai ter, né? E a Thalita está falando uma coisa aqui importante. Imagina aquela pessoa que já recebeu a primeira parcela do 13º das férias. Não é verdade, Pois é. doutor? Pois é, Ainda tem essa questão. e já que ela está tocando nesse assunto também, hoje eu tive uma pergunta que eu achei meio absurda, queria compartilhar com você, que é o seguinte: a empresa me perguntou se pode colocar de férias o empregado que está com contrato suspenso, Eu já vi essa pergunta né? também. Eu já recebi. Agora, pior não é isso não, doutor. Pior, eu ouvi uma, que agora o senhor vai quase cair da cadeira aí. Me perguntou, reduzir meu pessoal, tá? 70%, mas o pessoal está fazendo umas horas extras aí. Eu falei, nossa senhora, fazendo hora extra numa redução de Essa sua salarial. colocação é muito importante, porque dentro da legislação é bem claro, se você está com um empregado com um contrato suspenso, ele não pode trabalhar. E se você colocar ele para trabalhar, ô Valério, a princípio a empresa está sujeita a 3 penalidades. Primeiro, a empresa vai ter que devolver para o governo tudo que ele pagou para o empregado durante esse período. E vai ter que Uhum. recolher os impostos sobre esse valor. Segundo, existe uma multa prevista nesse caso, no caso de fiscalização e denúncia. E terceiro, uma eventual indenização também prevista no acordo ou na convenção coletiva de trabalho. Exato. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma menina. Vê se o senhor consegue identificar aí para mim, que já rolou aqui. É a Madu. Vê se o senhor consegue identificar aí. Ela está perguntando sobre a Ela empregada está perguntando o gestante. seguinte: gestante afastado de local insalubre para trabalhar em home office. Isso. Posso O pessoal reduzir a está pedindo para o jornada? senhor falar mais sobre gestantes. Posso reduzir a jornada? Se não me engano, é a Madu? Maria Eduarda. A questão é o seguinte: se ela tem que ser afastada, porque nós comentamos sobre a questão da grávida, né? Isso. De participar do grupo de risco. Home office, de acordo com o artigo 62, inciso 3 da CLT, home office está dispensado de controle de jornada, né? A questão da redução da jornada de trabalho para quem está em home office, ela é polêmica somente por isso, né? Porque, a princípio, eu entendo que é possível reduzir sim. Agora, fica muito prejudicado é o controle disso, né? Ela conseguir fiscalizar se realmente a pessoa está reduzindo a jornada ou não. Uhum, A minha exato. opinião é que poderia reduzir, mas aí teria que usar o quê? As ferramentas de tecnologia de informação e comunicação para monitorar se realmente ela está respeitando a redução. Porque para pensar, Valério, se eu reduzo a jornada dela 70%, ela só pode trabalhar 30%. Né? Justamente. Agora, como é que o empregador vai controlar isso?
né? Igual, por exemplo, no caso da Débora e do Célio, como é que os dois vão controlar que você está trabalhando só 30%, Pois é. né? Complicado isso aí. Muito Então, complicado, doutor. operacionalmente falando, aí é que existe o risco. Pois é. Doutor, eu queria saber agora se eu estiver cumprindo o aviso. Estou cumprindo o meu aviso prévio. A empresa pode cancelar o meu aviso e logo após aplicar uma redução, uma suspensão de contrato em mim? Uma Perfeitamente, pergunta. né? Perfeitamente. Isso daí está previsto na nova lei, né? Agora, não sei se você vai concordar comigo, quem é do RH e do DP, eu acredito que todo mundo vai concordar, mas eu, Rodrigo, já sou radicalmente contra cancelamento de aviso. Eu falo cancelamento de aviso, Eu também sou eu falo contra. cancelamento de aviso, Valéria, é a mesma coisa que você chegar para sua mulher e falar assim, eu vou separar de você. É. Aí daí uma semana ele te procura de novo e fala assim, eu desisti, vamos cancelar. Então, na Verdade. verdade, na minha opinião, já perde muito aquela confiança entre as partes. E outra Com coisa que certeza. o empresário tem que pensar e o gestor tem que pensar, se eu cancelo hoje o aviso dele, e imediatamente eu suspendo o contrato dele 30 dias, significa que eu já não posso mandar ele embora nos próximos 60 dias. Exato. Então, essa pergunta que você está fazendo tem tudo a ver com aquela portaria que você citou mais cedo, que Isso, a saiu essa portaria semana. 16, 655/20. Isso, Estou numa colinha aqui. essa portaria, eu vejo uma relação com esse artigo da lei, que é o seguinte, qual que é a alegação do empresário? Que ele não quer mandar o funcionário embora, só que ele não tem condição de sustentar. Uhum. E aí, tem algumas cidades, não sei se você tem acompanhado, eu não sei como é que está o caso de Juiz de Fora, mas tem cidade que abre o comércio essa semana, fecha semana que vem. Aí abre A Juiz de depois, Fora fecha aqui, depois. ó, vai entrar da onda branca aí. Estão falando que a partir de 19, acho que é dia 19, vai entrar na onda branca, isso eu imagino. Aí é Que é aqueles onda branca? comércios de. A onda branca é o pessoal de escritório, o pessoal que é aquelas lojas de brinquedos, de conveniência. Complicado, viu, doutor? E aqui os hospitais estão tudo já com 70, 80, 90%. Então, na Diz que verdade, vai essa questão voltar. do cancelamento do aviso, eu entendo que o que vai decidir é uma palavrinha que chama gestão, né? Uhum. Tem que ser bem analisado, porque senão depois o empregador, sabe o que vai acontecer com ele, Valéria? Ele vai arrepender, Eu acho né? também. Ele Eu vai não sugiro arrepender. cancelamento, não. Mesmo em tempos normais, mandou embora, mandou. Eu sempre falo isso com meus clientes. Mandou, E tá mandando. outro, Sabe por quê, doutor? A pessoa está com a cópia de um aviso ali. A gente não sabe o caráter da pessoa depois. É muito complicado. Gera uma desconfiança entre as partes, igual o senhor bem ressaltou aí, entendeu? É e outra verdade, doutor? questão que eu queria levantar é a questão, então, dessa portaria. A portaria, ela fala que se você mandar o funcionário embora hoje, você não precisa mais esperar os 90 dias durante a pandemia para fazer a recontratação. Só que, a princípio, Valéria, está tendo muita deturpação sobre esse assunto. A princípio, tem que ser nas mesmas condições. Só que tem uma ressalva. Sabe o que fala ressalva? Salvo negociação coletiva. Entendi. Então tem empresário que está me procurando, querendo o quê? Mandar ele embora hoje, o funcionário, e readmitir Uhum. semana que vem com um salário menor. Pois é. Não pode. Só Não vai pode. poder se tiver uma negociação coletiva. E agora, a grande dúvida minha é o seguinte: será que os sindicatos vão negociar isso? Porque tenta entender, tanto a 927, que vai cair agora, que vai caducar domingo, quanto a 936, o objetivo dessas duas medidas provisórias foi preservar emprego e renda, né? Conseguiram, conseguiram, mas a situação está se agravando, Valéria, por causa daquilo que eu Justamente. falei. A pandemia não acaba, a situação não Não. acaba, né? Não tem a vacina ainda, né? O Alexandre está pedindo para falar da estabilidade, nós já falamos hoje, então, da estabilidade da pessoa com deficiente, não é isso? E a Da outra gestante. estabilidade é prevista. E a outra estabilidade é prevista na lei, né? Então, se eu reduzo e suspendo o contrato dele por 120 dias, por exemplo,
no retorno dele ele tem 120 dias de estabilidade. O empresário tem que pensar muito nisso. Sabe por quê? Porque será que vai dar conta de pagar essa estabilidade? E outra coisa, é uma estabilidade estranha, né? Porque se o empregador quiser mandar embora, pode. Basta pagar o quê? Uma indenização, né? Eu tenho feito muitas rescisões, doutor, lá na Tecol, né, de clientes nossos que estão pagando a indenização. Para quê? Para não ter um prejuízo maior, concorda, É porque Valéria? É, não está tendo faturamento, doutor, entendeu? sim. Doutor, a Raquel fez uma pergunta aí, ainda sobre as grávidas. Hoje está tendo muita pergunta sobre as grávidas. Ela pergunta o seguinte: a pessoa está grávida, né? E depois da gravidez ela se afastou por doença porque era aquela gravidez de risco. Aí ela vai voltar porque nasceu a criança. E depois vai ter a suspensão. O senhor explica melhor para ela essa situação, por gentileza? Ela Uma está em empregada dúvida. afastada, olha só, a Ah, empregada afastou porque tem uma pressão alta, por exemplo. Ela sei. vai entrar como doença, né? Aí, Sim, no lapso da doença, nasceu a criança. Aí ele vai converter para maternidade. E entendi. mesmo assim, depois ela vai ter ainda a estabilidade da criança. Pergunta se pode suspender depois. Pelo que eu entendi, seria isso. Eu vi também uma pergunta que eu acho que é dela também, que ela está perguntando se a grávida ganhar bebê estando de redução, como deve ser feito? Isso. E é Ô, Ra- exatamente, é dela também, exato. ô, Raquel, a questão é a seguinte: ganhou o bebê estando de redução. Falei mais cedo, interrompe a redução, começa a contar a licença maternidade 120 dias. A lei esclarece que vai tomar como base o último salário integral, porque senão ela teria um prejuízo efetivo no benefício da Previdência. Então, isso é que tem que ser feito. Agora, essa pergunta que a Valéria fez, se ela está afastada hoje por auxílio-doença e ganha criança, encerra, interrompe o auxílio-doença, começa a contar a licença maternidade, 120 dias. Quando ela retornar, tem uma estabilidade de 5 meses, né, após o parto. E se ainda estiver vigorando a redução e a suspensão, não há impedimento, né, de, de repente, né, tomar essa providência. Agora, o que saiu na lei é que se você suspender o contrato dela, a estabilidade da suspensão ela começa a contar logo após a estabilidade da licença maternidade, ou seja, os 5 meses após o parto, né? Agora, se ela está saindo hoje de licença maternidade, quando ela voltar, Valéria, provavelmente já não tem mais suspensão, muito menos a redução, né? Mas o senhor não acha que isso ainda vai prosseguir um tempo ainda, não? Não, Para mas você está frente aí? pessimista demais, pelo amor de Ah, Deus, sei tira essa lá. boca para lá. Ué, ué, não tem vacina. A Bia está perguntando sobre grávidas com gravidez de risco. Precisa de laudo médico para confirmar? Eu entendo que com certeza sim, né? Eu Primeira também. coisa que vai ter que existir esse atestado médico, esse laudo, exatamente para ela se enquadrar no grupo de risco e a empresa providenciar ou home office ou a suspensão do contrato de trabalho, né? E agora com caiu por terra aí a MP 927, né, doutor? Vale lembrar que vão voltar a ser obrigatórios os exames admissionais, né, periódicos, não é isso, doutor? Isso vai causar um caos violento, né? Porque, a Pois é. princípio, pela 927, todos os asos, com exceção do demissional, estavam suspensos. E tinha um prazo de 60 dias, né, após a pandemia, para a realização. A partir do momento que até o dia 19 essa medida não for votada e não for transformada em lei, que é o que vai acontecer, a partir de segunda-feira, dia 20, vai ser obrigatório fazer esses exames todos, né? Doutor, só um adendo aqui, que a respeito do nosso sorteio, pessoal ficar atento, que quem estiver aqui na live, daqui a pouquinho eu vou receber o resultado aqui do sorteio, e aí eu vou mostrar aqui o resultado e vou ter que ver se o pessoal está na live aí para se pronunciar. O pessoal pode estar olhando aí no perfil da Tecol, por gentileza, quais são as regras direitinho. É coisa de mais uns 4 minutinhos
nós já vamos ter o resultado, ok, pessoal? O Valério, o Alexandre está lembrando aqui, a lembrança dele é Isso. importante, que se a Do empresa empréstimo, pegar um né? empréstimo através do Pronamp, também gera estabilidade do funcionário. Ou Muito bem seja, lembrado. ou seja, o governo está fechando todo o cerco para diminuir o desemprego, porque eu te confesso que quando começou a pandemia, eu inclusive cheguei a falar isso em algumas lives, a minha previsão é de que ao final da pandemia a gente estaria aí em média. Parece que deu uma travadinha. Parece que deu uma travadinha aqui no vídeo do Dr. Rodrigo Dolabella. Vamos esperar ele voltar para nós estarmos fazendo. Parece que ele caiu a internet dele. Assim que ele aparecer aqui, nós já vamos chamá-lo novamente. Só lembrando com isso, nós estamos fazendo aqui já a apuração do sorteio. Daqui a pouquinho nós vamos ter o resultado. Lembrando que são 2 bolsas, tá? Do curso, né? Do doutor Rodrigo Dolabella. Ele está. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o doutor Rodrigo Dolabella aqui. Minuto, por gentileza. Estou chamando aqui novamente. Ele caiu, mas ele está voltando aí. Vamos aguardar. Ele já está aqui, ó, já está voltando. Ô, doutor, só deu uma caída aí, né? Foi. A gente cai mesmo, Eu doutor. estou que nem a medida provisória 927. Mas hoje também, na hora que eu estava iniciando a live, o senhor não viu? Eu não Eu vi. conseguia, travou o negócio aqui. Olha, inclusive a Débora Giotti, que é a nossa diretora, está falando aqui para a Madu entrar no feed lá da Tecol, tá? Madu entrar lá, por gentileza. Pois é, doutor. Agora a gente tem que aguardar, são dias melhores, então, né? Porque a Nesse situação. momento a palavra é de otimismo, né? A gente tem que ser otimista, né? E nós temos que ser solidários, otimistas, né? E temos que estar sempre atentos às mudanças aí, né? Na legislação, porque cada hora é uma mudança. Ô, Valéria, É verdade, doutor? por incrível que pareça, pouca gente está sabendo, e futuramente eu vou até fazer um vídeo lá na minha página no Instagram sobre isso, mas saiu há poucos dias atrás um decreto mudando a questão dos benefícios da Previdência. Inclusive, tendo uma mudança significativa num tema que eu vou até dar um curso daqui 2 semanas, que é o PPP, que é o Perfil Profissional Previdenciário. Isso aí Então, é ótimo. esse decreto ele está alterando a questão da concessão da aposentadoria especial. E agora você imagina, solta um decreto desse no meio de uma pandemia, Nossa Senhora. sendo que, para pensar, todas as agências do INSS fechadas, sem perícia presencial, quem hoje está tendo um atestado para afastamento, está tendo que mandar o atestado para o governo pela internet, daquele meu INSS. está recebendo um salário mínimo só. Isso. Só vai receber o 1,45. complemento depois que sair o resultado da perícia presencial. Sendo que já são mais de 4 milhões de pedidos de benefícios parados. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, né, doutor? Muita coisa. E até vale lembrar, uma boa lembrança eu falar aí também, que quando tem um atestado de Covid, tudo por conta mesmo do INSS, ou a empresa pode pagar e compensar isso na guia de GPS, né? O doutor, Perfeito. acabei de receber aqui, gente, o nome dos ganhadores. O primeiro número dos ganhadores aqui. Deixa eu ver quem é aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, que saiu aqui, ó. É a Thalita Lima. Uma das ganhadoras é a Thalita Lima. E a outra é a Elisângela. Thalita Lima e a Elisângela Souza Costa. Primeiro número sorteado, tá? Então, repetindo.
Elisângela Souza Costa e a Thalita Lima. A Thalita Lima é lá da Tecol, a Elisângela é de uma cliente nossa também, da Tecol. Parabéns a ambas. Vocês agora vão ter o prazer de ter uma aula com o doutor Rodrigo Dolabella, né, doutor? É um curso de 16 né? horas aula. 16 horas aula. Explica pra gente, doutor, sobre esse curso aí. Esse curso, ele chama Formação de Analista de Departamento Pessoal. E Certo. o início do curso eu vou tratar exatamente desses assuntos todos que nós tratamos hoje na live, né? E depois eu começo desde a admissão até a demissão. Eu trato de todos os assuntos e todas as rotinas aí do departamento pessoal. Pois é, isso aí vai ser muito bom. Eu fiquei muito, estou aqui mostrando para vocês. Então, agora depois nós vamos entrar em contato com vocês aí para combinar tudo. Bem, doutor, nossa live está já se encerrando aqui. Eu queria tecer algumas considerações, depois dar a palavra ao senhor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por ter nos propiciado esse momento tão importante de nós estarmos aqui. E quero agradecer ao senhor por compartilhar todas essas informações tão preciosas que o senhor nos passa. Muito obrigado. É sempre um prazer estar com o senhor. Quero agradecer a diretoria da Tecol por ter me proporcionado essa possibilidade de estar representando aqui a Tecol num momento tão importante desse. E gostaria de agradecer a todos que aqui estiveram, de todas as localidades, os nossos clientes, os nossos amigos, e dou a palavra ao senhor para o senhor também fazer as suas considerações. Doutor, de antemão, meu muito obrigado ao senhor, de coração, tá? Obrigado mesmo. Não, eu que te agradeço, Valéria. Você sabe o apreço que eu tenho por você, um excelente profissional, né? Obrigada, agradecer a Tecol pela oportunidade novamente, em nome aí do Célio, que é um amigo também, da Débora, né? E deixar bem claro para todo mundo que nesse momento o que a gente mais tem que ter são aquelas duas palavras que eu estou sempre falando, que é resiliência e otimismo, né? Exato. Não podemos deixar abaixar a cabeça, porque o momento realmente é crítico, né? E a solidariedade é muito importante, eu falo muito com nossos clientes, vocês me ajudam demais. Às vezes eu falo, faz isso aí para mim, eles fazem na hora. Tivemos uma receptividade muito boa com nossos clientes nos parcelamentos do Fundo de Garantia. Eu só tenho que agradecer muito a todos eles. São, antes de tudo, meus amigos, clientes nossos, muito queridos. E também agradecer a Deus, já que você falou, né? A Deus em primeiro lugar, doutor. Nós estarmos aqui e presenciando esse momento tão agradável de trocar informações. Espero em breve nós estarmos juntos novamente. Com certeza. Tá? Foi um prazer. Tá? Boa noite para todos. Muito obrigada pela presença de todos. E os contemplados, por gentileza, observar lá no feed de notícias aí da Tecol, tá bom? Doutor, um grande abraço, abraço a todos e uma boa noite para todos. Até a próxima. Até a próxima, doutor.